Esse aqui, gente, é um trabalho de tricô feito na agulha de crochê, aquela agulha que se chama nock e a técnica se chama nooking. A gente aprendeu a fazer o trabalho na circular, que embora pareça mais difícil, não é, é mais fácil. E agora a gente vai fazer ele aqui, ó, fazer um trabalho reto. Quando a gente vai fazer só um trabalho sem ser na circular. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz com a nossa agulha nooking de nooking, né? Essa agulha aqui é número 6. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar um fio nessa agulha, um fio grande, tá, gente? Aqui nesse caso, o fio tem que ser grande mesmo, para a gente poder trabalhar com ele. Por quê? Porque praticamente a gente faz o trabalho todo nesse fio auxiliar. A gente praticamente só trabalha com ele. Eu vou pegar aqui um fio cru para poder ver bem, para vocês enxergarem bem como é que a gente faz. Gente, parece complicado, mas depois que você pega o jeito, ele não vai ser complicado, ele vai ser bem mais simples do que parece. É só o jeito de pegar na agulha, que é um pouco diferente. O jeito que você pega o ponto é que vai ser um pouco diferente. Vamos começar. Então, eu coloquei o fio auxiliar, ele tem mais ou menos uns 50 centímetros ou mais, tá? Eu deixo ele bem comprido. Aqui eu tô usando um fio para tapete, que vocês já conhecem, e eu vou fazer umas 10 ou 15 correntinhas para começar o nosso trabalho. Muito simples, igual vocês conhecem já no trabalho da circular, mesma coisa. Aqui eu vou fazer, então, o número de correntinhas e, excepcionalmente, o primeiro ponto eu não vou fazer, eu vou só passar ele para agulha. Por quê? Porque no tricô, muitas vezes, as pessoas não fazem o primeiro ponto para ficar bonitinha a terminação. Mas nesse tipo de trabalho, não vai ficar feio se você fizer todos os pontos, tá? Tanto é que é só a primeira que eu não faço e nas outras eu faço normalmente, tá? Aqui você vai colocar em cada correntinha, você vai colocar a sua agulha, puxa o fio lá atrás e deixa o seu ponto na agulha. Aqui eu já achei um jeito mais fácil, ó, de só puxar e deixar na agulha. Eu vou, passo dentro da correntinha, puxo o fio lá e deixo ele aqui na minha agulha. Esse é o que vocês já estão acostumados a fazer, tá? A gente coloca eles na agulha como se a gente fosse fazer um crochê tunisiano. Muita gente, inclusive, tenta usar e adaptar as agulhas de crochê tunisiano para fazer essa técnica também. A diferença é que não pode ter nenhum nozinho lá, no final, né, do fio. Agora aqui, ó, a gente já colocou todas as nossa primeira carreira, a gente vai puxar e vai deixar no nosso fio auxiliar, porque toda vez que a gente virar o trabalho, a gente vai colocar nosso trabalho no fio auxiliar. Basicamente, é nele que a gente trabalha o tempo todo. Aqui, gente, vocês vão reparar, para fazer o ponto certo, vocês vão reparar que o fio fica hora para frente do trabalho e hora para trás. Quando ele estiver para frente do trabalho, como ele está aqui, a gente vai pegar o nosso ponto pela parte de trás dele. Então, a gente vai, ó, o fio tá aqui para frente, a gente vai pegar nosso trabalho, virar ele um pouco de costas, ó, porque o ponto vai ter todos esses nozinhos. A gente vai pegar ele, virar ele para no nosso sentido, assim, para perto da gente, para a gente poder virar e pegar e pôr a nossa agulha assim por trás do ponto. Então, você vai colocar por trás e dar uma torcida na agulha para não cair o seu ponto. Aí, você vai pegar o fio, pôr no gancho e puxar para trás. Quando você puxa para trás, você já fez o ponto. Ó, você já vai lá e, ó, já fez o ponto. Aqui eu não fiz o primeiro, como eu expliquei para vocês, mas nas outras carreiras eu fiz desde o primeiro ponto e ficou bem bonitinho. Pega o trabalho, vira ele para você, pega o gancho, põe a agulha ali por trás. Eu falo gancho porque a gente dá realmente uma enganchada no fio e passa ele ali, ó. Passa ele pelo meio e pronto, já fez o ponto. Na verdade, é só isso, tá? Essa parte do trabalho. Cada lado você vai fazer de um jeito. De um lado você vai fazer esse ponto e do outro o outro modelo de ponto. Como você vai saber qual é o que você tem que fazer? Por isso que eu expliquei para vocês. Quando o fio estiver para frente, a gente pega o ponto por trás. E quando o fio estiver atrás, a gente vai pegar o ponto pela frente. Isso você vai pegando jeito conforme você vai fazendo. Todo esse ponto que chama tricô,
ele tem o nozinho para frente. O outro ponto que a gente está mais habituado a ver se chama ponto meia. É engraçado, né? Esse deveria ser o ponto tricô e ele não, o ponto meia e ele não é. Esse aqui é o ponto que a gente está fazendo, que é o ponto tricô. E o outro é o ponto meia. Ó, você passa por trás e você já faz o ponto. Procura juntar bastante assim os outros pontinhos para não ficar muito distante e não ficar muito repuxado o seu ponto. No começo a gente não sabe muito tanto que tem que puxar, mas com a prática a gente vai pegando o jeitinho e aí a gente vai fazendo um ponto mais bonito. Eu também estou estreando, né, fazendo essa técnica, então eu também não estou assim com muita habilidade para fazer o ponto bem bonitinho. O importante é saber como faz para ele ficar bem bonitinho. A gente vai passar agora o último. Toda carreira que você terminar, você vai puxar o fio auxiliar. Toda vez que você terminar, você vai puxar o fio e aí você vai puxar todos eles para colocar no fio auxiliar para você virar o seu trabalho. Porque se você não fizer isso, os seus pontos todos vão cair. Por isso que o fio também precisa ser comprido, para você ter espaço para poder fazer o seu trabalho. Agora o fio está aqui atrás, tá vendo, gente? Ele está lá atrás. Então, eu vou trabalhar pela frente de todos os pontos. Vou pegar aqui pela frente e vou passar o meu fio ali. A mesma coisa, como se eu estivesse colocando eles novamente, todos de volta na minha agulha. Assim como eu fiz no comecinho. Ó, todos eles de volta. E a gente vai fazendo, vai começando a fazer e vai tendo, começando a ter a cara do nosso trabalho já. Ele é rápido fazer dessa forma, porque diferente do circular, você não tem que ficar brigando com o fio auxiliar. Porque no circular, uma hora você tem que ficar puxando os fios, porque eles começam a ficar todos embolados, né? Os fios todos dando voltas e voltas. Aqui não tem esse problema. Termina a carreira, puxa todo o fio, aí você vira o trabalho e começa tudo de novo. Passa, né, todos os seus pontos para o fio auxiliar e aí você vai começar tudo novamente. Olha, o fio tá para frente, então eu vou pegar por trás. Eu vou fazer algumas carreiras com vocês, bem devagar, para vocês irem pegando o jeito, tá? Aí depois eu vou ensinar como a gente tira os pontos da agulha, tá? Que também é bem fácil. A gente vai tirar com ponto baixíssimo e é bem fácil. E você pode escolher também em qual das carreiras você quer tirar os seus pontos. Não precisa ser nessa e nem precisa ser na outra. Quando você terminar o seu trabalho, o número de carreiras ou centímetros que você quiser fazer, você já pode tirar o seu trabalho a qualquer hora. Ele não precisa ter um ponto específico para você tirar ele da sua agulha. E para você finalizar o seu trabalho, na verdade.
Eu fiz só essa amostrinha para vocês verem como vai ficar bonitinho, como vai ficar legal. Então, eu tô fazendo bem devagar para vocês fazerem, para vocês pegarem bem, tá? Porque os canais que eu fui ver para aprender, as pessoas não explicam assim muito bem. Então, eu acho que essa forma de você entender que quando o fio está para trás, você trabalha com a agulha pela frente, e quando o fio está na frente, você trabalha com a agulha para trás, fica mais fácil para você entender como é o processo. E a forma como a gente vai pegar também na agulha, que é uma forma meio diferente e meio desajeitada, né? Porque a gente está começando a aprender a fazer e às vezes a gente realmente ainda não se ajeita. Com o tempo, a gente vai começar a se ajeitar melhor e aí o ponto também vai sair mais bonitinho e a gente vai conseguir fazer peças grandes, peças retas, porque tem peças que realmente não dá para a gente fazer, não dá para a gente fazer tudo no circular. Apesar de que no circular a gente luta mais com esse fio auxiliar, toda hora a gente tem que estar puxando ele. Aqui no reto, a gente não tem esse problema. Então, ele é gostoso de fazer porque você não tem que se preocupar de ficar puxando o fio durante o trabalho. Só de quando você termina a carreira é que você não pode esquecer de puxar, porque senão depois só vai ficar um pouco mais difícil. Dá para você tirar, mas dessa forma você consegue ir tirando e não te atrapalha. Então, é também uma vantagem. Então, se você quiser fazer qualquer coisa aberta, que não, sei lá, um trabalho reto mesmo, você pode fazer, porque antes a gente só fazia na circular, mas agora a gente pode fazer também trabalhos como se, em linha reta mesmo, um retângulo, uma tira, aí fica a nosso critério. É que quando a gente faz o tricô, geralmente a barra de cima, a barra de baixo e mesmo as laterais, elas vão virando. É normal isso. Se você for fazer alguma tira, alguma coisa, você tem que passar, pega uma fralda, um paninho bem mais fininho assim, nunca passa direto em cima do seu trabalho, tá? Você tem que passar o ferro sempre com um paninho por cima para não estragar, para não mudar de cor nem nada. Olha só que graça que ficou a nossa amostra. E ela nem ficou muito boa, muito perfeitinha, porque eu também estou me habituando a essa nova técnica. Daqui a pouco eu pego o jeito e já fica mais fácil de fazer e o ponto também fica mais bonito. Vou fazer mais uma carreirinha e vou ensinar vocês como tira o seu trabalho da agulha, como é que você faz para tirar ele da sua agulha, para você poder fazer uma terminação bonitinha. Pronto, gente, olha só. Já estamos aqui, vamos tirar ele da nossa agulha. A gente vai, primeiro ponto, a gente faz um ponto baixo, depois a gente pega o próximo e faz um ponto baixíssimo e passa os dois. E assim, ó, cada um a gente passa e tira os dois.
passa mais um e tira os dois. E assim a gente vai até o final para tirar o nosso trabalho. Encerramos, sei lá, paramos onde a gente queria e a gente quer tirar de um jeito bonitinho. Então, a gente faz dessa forma. A gente faz ponto baixíssimo de crochê, que vai ficar lindíssimo, olha. Passa em todos. Aí depois você puxa o seu fio, corta e passa no meio desse fio, você dá um nozinho e já tá pronto. Já pode tirar, né? Você tira o seu fio auxiliar assim que você terminar a carreira, que você já tirou das agulhas e pronto. Tá aqui nossa amostra de tricô, feito na agulha de crochê. Qualquer dúvida, gente, vocês já sabem, me mandem nos comentários ou me chama no WhatsApp.